irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 1. Glória a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 1. Fica antes de Ezequiel e depois de Isaías. Livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4 até o versículo 9. Depois nós vamos ler o mesmo livro, só que no capítulo 38. Os irmãos acharam? Pode dizer amém? Amém. Diz a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No mesmo livro, capítulo 38. Mesmo livro de Jeremias, capítulo 38, versículo 5 em diante. Diz a palavra do Senhor assim, Jeremias, capítulo 38, a partir do versículo 5. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias, eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda, o que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas, não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco, nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço, e ele na certa vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava. Aqueles que podem tomar assento, por favor, tomem assento em nome de Jesus Cristo. Estou feliz nessa noite pela oportunidade que me foi concedida para estar ministrando pela primeira vez aqui na igreja. E nessa noite eu quero estar compartilhando com os irmãos um pouco da minha história, um pouco do que aconteceu na minha vida, e posteriormente estar entrando na mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar juntamente com a igreja. Meu nome é Eduardo, eu nasci no ano de 1996, tenho 17 anos. Eu não nasci num berço cristão, não fui desde quando nasci, mas no ano 2000, quando eu tinha 3 anos, pelo fato de eu ter uma enfermidade chamada bronquite, uma irmã que era amiga da minha mãe evangelizou ela e convidou ela para ir a um culto. Naquele culto eles oraram por mim e eu fui curado da bronquite. Desde então, minha mãe e meu pai começaram a frequentar a igreja, e ali começou uma estruturação de Deus na minha família, uma estruturação de Deus na minha casa, onde Deus fez coisas muito grandes. E a partir de então eu comecei a ir aos cultos com meu pai e com a minha mãe, sendo já criança, de 3 para 4 anos. Eu confesso para os irmãos que eu era um pouco bagunceiro, então eu fui levado para a escola bíblica dominical, onde eu aprendi a palavra do Senhor, assim como muitas crianças saíram daqui e foram lá para a escolinha dominical aprender a palavra de Deus, enquanto os meus pais ouviam da palavra de Deus. E ali Deus começou a gerar em mim uma obra tão tremenda, tão linda, que eu comecei a me apegar muito na igreja, comecei a me apegar aos louvores, me apegar à palavra, e ali estava nascendo um plano, um propósito de Deus na minha vida. No ano de 2003 para 2004, meu pai e minha mãe se afastaram da igreja, eles ficaram distantes da igreja por 2 anos, e no ano de 2004, após esses 2 anos longe dos caminhos do Senhor, onde nós estávamos, Deus usou uma família aqui no Morro Santana para nos
trazer de uma maneira tão tremenda, tão gloriosa de volta da igreja. Eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, voltamos então no ano 2004. Daí eu voltei a frequentar as escolas bíblicas, já não tão bagunceiro, não tão, incomodando as pessoas, mais quieto. Já tinha 9 anos, 8 para 9 anos. E ali eu comecei a ver coisas tão boas acontecer, pessoas recebendo a palavra de Deus, pessoas vivendo o plano de Deus. E eu comecei a ter no meu coração o desejo de buscar a Deus mais e mais. Porque a criança, ela tem uma sensibilidade maior para receber de Deus, para aprender da palavra. E quando criança, então, eu comecei a ter essa sensibilidade. Quase todos os cultos em que os irmãos louvavam, em que os irmãos pregavam, eu chorava, eu me derramava na presença de Deus. E ali então nasceu no meu coração o desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo, o desejo de buscar o dom da palavra. E comecei a buscar de Deus naquela idade. E Deus respondeu as minhas orações, o meu jejum. Eu com 10 anos fui batizado com o Espírito Santo, Deus me selou, Deus me abençoou. E ali eu tive uma experiência muito linda com Deus. Os anos foram se passando, minha adolescência foi chegando. E eu fui conhecendo um pouco do mundo, fui conhecendo um pouco do que é o mundo na escola, através dos meus colegas, através das minhas colegas, dos amigos que eu tinha na escola, mas nunca longe da igreja, sempre indo na igreja, sempre frequentando a igreja. E ali eu comecei a um pouco me apegar a algumas coisas que eu gostava, jogar futebol, enfim, tantas coisas. E eu comecei a dar tanta atenção para o que Deus tinha na minha vida. E eu comecei a me afastar um pouco da mente de Deus, e eu já não fui renovado, já não fui mais aproximado de Deus, pelo fato de eu deixar de lado um pouco as coisas de Deus e me apegar às coisas que eu gostava mais. Eu ia na igreja, eu estava na igreja com meus pais, com minha mãe, com minhas irmãs, porém eu estava só de corpo. Eu estava na igreja sentado, ouvia a palavra, louvava, só que a minha mente, ela estava nas coisas lá fora, nos meus problemas, nas minhas dificuldades, no que eu fazia no meu dia a dia. A minha mente não estava prestando, meu coração não estava prestando atenção à palavra de Deus, aos louvores, a mensagem que estava sendo transmitida através da palavra, dos louvores que estavam sendo tocados. E então eu comecei a me afastar um pouquinho da mente de Deus. Fui conhecendo alguns amigos, algumas amigas, mas o que Deus, eu agradeço sempre a Deus, e glorifico sempre a Deus, é que Deus nunca permitiu que eu me afastasse da igreja. Tanto é que eu nunca conheci o que é uma balada, eu não conheço o que é uma balada, eu não conheço o que é uma festa, eu não conheço o que é tomar cerveja, eu nunca tomei cerveja, eu nunca usei drogas, nunca fumei, eu nunca conheci isso que o mundo oferece e que já me ofereceu durante a minha adolescência e me oferece até hoje. Mas Deus me guardou, Deus me protegeu através do seu plano, do seu propósito, dos meus pais, do meu próprio tio e minha tia, que sempre oravam por mim. E então, aos 14 anos, quando eu estava na 8ª série, nós nos mudamos de Porto Alegre para São Leopoldo, pela vontade de Deus, para que fôssemos cuidar de uma igreja lá em São Leopoldo. Seria um novo momento, seria uma nova história na minha vida. E ainda eu não tinha tomado um propósito de seguir a Deus realmente na igreja. Eu só estava de corpo, como eu falei para os irmãos. E ali então, eu fui para São Leopoldo meio contra a minha vontade, contra o meu querer. Mas não sabia eu que no ano de 2011 Deus ia realizar uma obra tão linda na minha vida, que eu ia me entregar verdadeiramente 100% para Deus. Quando nós fomos para São Leopoldo, Deus usou muitos irmãos e irmãs, amigos e amigas lá, para me ajudar, para me ensinar. E ali eu comecei a me entregar para Deus. Eu tomei uma decisão de batizar nas águas. Comecei a fazer parte dos jovens, do grupo de jovens. Aí eu me dediquei a tocar bateria no grupo de louvor. E Deus começou a fazer uma obra na minha vida em que realmente o desejo começou a ficar mais forte ainda de nunca se afastar da casa de Deus. E sempre assim, recebendo convites, recebendo vários convites dos meus amigos para ir em festas, em vários lugares, e Deus sempre me guardou com esse propósito. E durante toda essa caminhada, hoje eu tenho 17 anos, agora no passado nós voltamos para cá, eu sofri algumas dificuldades, eu sofri algumas aflições. A própria palavra diz que nós devemos sofrer as aflições como um bom soldado, perseverar, firme na palavra de Deus. E eu aprendi muito ali, comecei a pregar com 15 anos de idade, logo depois que eu me batizei, eu comecei a ministrar a palavra de Deus, e Deus me deu experiências muito lindas. E quando foi me dada essa oportunidade para pregar, eu tive o desejo de compartilhar o meu testemunho, e me lembrei dessa palavra de Jeremias,
que foi também escolhido por Deus. Eu não sei como aconteceu. A palavra de Deus diz que Jeremias era filho de sacerdote, era filho, se fosse hoje, filho de pastor. Eu não sei como é que ele conheceu a palavra de Deus, como é que ele se entregou. Não sei se foi parecido com a minha história, mas eu me identifiquei muito com Jeremias, porque ele recebeu uma chamada ainda jovem, ele recebeu uma chamada ainda adolescente. Quem sabe ele estava já se inclinando para as coisas que iriam ser oferecidas a ele. Quem sabe amigos já convidavam ele para não ir à igreja, ou não participar das coisas que o pai fazia, que o pai era da igreja, era sacerdote, ele estava continuamente na igreja. E Deus tomou ele de uma forma tão linda que ele começou a falar com Jeremias. Deus começou a brotar no coração de Jeremias esse desejo de vir para a igreja, de se entregar, de ser alguém para Deus, de ser alguém usado por Deus. E diz a palavra do Senhor que Deus, ele fala a Jeremias o chamado, o propósito que ele tem na vida de Jeremias. E Jeremias diz: Deus, eu sou muito jovem, tenho uma idade muito pouca, não tenho experiência, como é que eu vou lidar com o povo, lidar com aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida? Eu não sei nem como falar. De repente ele falou para Deus: eu tenho dificuldades, eu sou meio gago, deu algumas desculpas para Deus. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, quando meu pai um dia veio de um retiro, e um pastor lá de Montenegro falou algo muito chamativo, que me chamou muito, que o escolhido de Deus, ele passa por 3 fases. Ele tem 3 fases que são indispensáveis na vida dele quando ele recebe algo de Deus. O escolhido, ele passa pela primeira fase. A primeira fase é quando ele tem a escolha. A primeira fase do escolhido é quando ele tem a escolha, ele tem a opção de escolher. A segunda fase do escolhido é quando Deus o escolhe. E a terceira fase do escolhido por Deus é quando ele já não tem mais escolha. E agora Jeremias, ele está passando pela primeira fase. Ele está diante de uma opção: ou eu sirvo a Deus, ou eu sigo certamente o que é o bem, o que é a palavra de Deus, ou então eu me afasto, eu sigo os meus planos, os meus projetos. Ele está diante de uma decisão. E você sabe muito bem, mais do que eu até, que uma escolha, uma decisão pode mudar o rumo de uma história, pode mudar o rumo de um projeto, de um plano. Uma decisão de quem sabe querer estudar para entrar numa faculdade, uma decisão de se empenhar no seu serviço para ser promovido. Uma decisão gera consequências, gera produção, resultado, e bons para a sua vida ou maus, vai depender da sua decisão. E Jeremias, ele está diante de uma decisão de escolher seguir a Deus ou escolher não seguir a Deus. Deus colocou adiante de Jeremias qual era o propósito dele na vida de Jeremias. Agora cabia a Jeremias escolher: eu vou, eu não vou, ou eu escolho servir a Deus, ou eu escolho não servir a Deus. E agora Jeremias, diante desse chamado, diante desse propósito, ele escolhe servir a Deus. Ele escolhe estar seguindo os caminhos de Cristo. Mas Deus diz a Jeremias que o caminho dele, a jornada dele ia ser um pouco sofrida, ele ia sofrer algumas dificuldades, ele ia passar por algumas lutas, por algumas complicações, quem sabe, que não ia ser favorável a momentos da sua vida de alegria, a momentos de felicidade. Quem sabe viriam circunstâncias em que ele pararia, pensaria: será que eu continuo? Será que eu desisto? Está tão difícil. Viriam situações que iriam ser realmente difíceis na sua vida. Mas Jeremias, ele, quando conversava com Deus, Deus disse: não tenha medo, eu sou contigo, eu vou estar ao teu lado, eu vou te proteger, ainda que as circunstâncias e as dificuldades sejam muito grandes, eu vou estar ao teu lado. Eu te dou o aval, eu te dou o respaldo, eu te dou a proteção que vai ser necessária. E isso que eu acho lindo quando Deus escolhe alguém, porque Ele dá a proteção necessária. Meu irmão, minha irmã, não fique preocupado quando você for escolhido, e nessa fase que você já foi escolhido por Deus. Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. Assim foi na minha vida. Eu passei por dificuldades, eu passei por complicações que eu parei e pensei: Deus, agora eu vou jogar tudo pro alto, vou parar. Eu quero seguir a minha vida, tantas festas, tantas coisas boas
que estão me oferecendo aí, e eu estou aqui passando por muitas lutas, muitas dificuldades. Às vezes chorava eu sozinho no meu quarto, não dizia para minha mãe, não dizia para meu pai, passava ali a minha luta sozinho, e dizia: Deus, será que eu sigo? Mas Deus disse: meu filho, continua, eu sou contigo, eu te protejo, eu te guardo. É só uma fase, como disse aquela menina, é só uma fase, vai passar, você vai passar, você vai vencer, esse obstáculo você vai transpor, e lá na frente, lá do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. E assim foi com Jeremias. Ele recebeu o chamado, ele recebeu, o projeto de Deus para a sua vida, e ele escolheu servir a Deus. E agora, passados os anos, ele começa a ter experiências com Deus, ele começa a aprender com Deus, ele começa a ter visões lindas do que é o plano de Deus na vida do ser humano. E quando o ser humano aceita esse propósito, esse plano, e não foge, como o Estevão pregou esses dias aqui, como Jonas fugiu, Jonas se distanciou, achou que ia ser difícil, ia ser complicado, ele fugiu e acabou passando por uma situação mais complicada ainda. Jeremias não foge, Jeremias não fica distante, mas aceita o chamado. Em um certo momento de sua vida, ele tem que falar algo que Deus manda ele falar para o povo. Ele chega para o povo e diz: olha, se vocês não se entregar ao reino da Babilônia, se vocês não se entregar ao reino que é o nosso adversário, vocês vão passar por situações meio complicadas, situações meio difíceis. Então Deus manda dizer para vocês: se entreguem agora de coração de alegria, que Deus depois vai dar o respaldo para vocês. E aquele povo, o povo de Israel, pensou: esse homem quer nos desanimar, esse homem quer nos afrontar, como que a gente vai se entregar para o nosso adversário? É que naquele momento Deus estava colocando um pouco de juízo na mente, no coração do povo de Israel, pois o povo de Israel estava seguindo por caminhos errados. E como o pai ama o filho e corrige ele, Deus decide corrigir os seus filhos, o seu povo. Olha, eu vou deixar algo acontecer com vocês, porque vocês estão seguindo um caminho errado. Então agora ele fala para Jeremias: Jeremias, diz para o meu povo está seguindo um caminho errado, meu povo está seguindo um caminho que não é para seguir, um caminho largo, um caminho de facilidade. E agora eu vou deixar que eles passem por uma situação em que eles vão aprender e vão ter consciência de que eles devem seguir o meu caminho, que eu tenho o melhor para eles. Diz a palavra do Senhor lá em Romanos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável para a vida daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Independentemente da situação que você esteja passando, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a diferença da nossa vontade para a vontade de Deus é uma coisa muito interessante que Deus um dia falou comigo. Quando eu estava orando em casa, eu disse: Deus, qual é a diferença da minha vontade, que é uma vontade humana, é uma vontade que falha, que é uma vontade que erra, para a sua vontade, que diz a palavra do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. A diferença entre a vontade de Deus e a nossa vontade é que nós temos até uma intenção boa, nós temos um desejo bom quando nós aplicamos a nossa vontade em alguma situação. Só que a nossa vontade não vai fazer com que nós vejamos coisas boas às vezes. Nós não vamos ver coisas boas, nós não vamos ouvir coisas boas, nós não vamos sentir coisas boas, ainda que a nossa vontade seja boa. Por quê? Porque ela não é perfeita ainda. Ainda que a nossa vontade seja boa, ela não é agradável ainda aos olhos de Deus. Por quê? Porque às vezes nós colocamos as nossas decisões, os nossos quereres mais além daquilo que Deus tem para nós. Nós colocamos as nossas projeções, os nossos projetos, às vezes acima de Deus, porque nós queremos seguir aquilo, nós queremos alcançar aquilo, e então nós queremos almejar, nós vamos seguir, nós vamos batalhar para conseguir aquilo. Então a vontade de Deus, ela é perfeita, porque Ele vê o melhor para nós, Ele vê aquilo que é de bom para nós. A palavra do Senhor diz que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então Ele sabe de tudo, como o Alex não pregou aqui, Ele sabe de todos os nossos dias futuros ainda, além do que nós imaginamos. Ele já sabe o que vai acontecer. E eu conversava com Deus, Deus me disse: essa é a diferença, que a minha vontade, ela é perfeita. Ainda que a vontade de você seja boa e agradável, a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é tremenda, ela não tem erro, ela não falha, ela não vai ao encontro de você e faz você, quem sabe, entristecer, quem sabe ficar cabisbaixo. Não, ela é perfeita, ela sabe bem aonde vai chegar. Então a situação
em que Jeremias está agora é uma situação em que ele passa pela vontade de Deus. E a segunda fase já, em que Deus o escolheu, Deus o chamou, e agora ele começa a executar o plano dele na vida de Jeremias. Jeremias já passa pela primeira, passa pela segunda fase de escolhido. Agora Jeremias encara a terceira fase. Por quê? Porque no momento que ele falou para o povo aquilo que Deus lhe mandou falar, o povo não aceitou, o povo não aceitou de boa vontade aquele aviso, aquela palavra que Jeremias direcionou ao povo. O povo não recebeu de coração, e agora o povo começou a falar: esse profeta quer nos desanimar, esse profeta quer nos fazer entristecer. Alguns príncipes então se reuniram, pegaram Jeremias com base naquilo que todo o povo falou, pegaram Jeremias: olha, vamos conversar com o rei. Os príncipes se reuniram: vamos lá conversar com o rei, porque esse profeta ele está causando um pouco de incômodo a nós. Vamos lá falar com o rei e vamos pedir para nós colocarmos ele lá numa cisterna, lá num poço. E naquele poço só havia lama, não tinha comida, não tinha água, não tinha coisas boas, só tinha lama naquele poço. Os príncipes foram lá, falaram com o rei, e o rei deu total aval: vai, faça o que vocês quiserem com esse profeta. Eles foram lá, jogaram o profeta Jeremias num poço de lama, um poço escuro, aonde não tinha, como eu falei, comida nem água. E agora ele passa pela terceira fase. A terceira fase é a fase em que ele não tem escolha, em que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se aplica na vida de Jeremias. Jeremias estando ali, ele, quem sabe, começa a ver o povo passar por ali, porque o poço em que eles colocaram ele ficava no pátio do palácio, na guarda do rei. Então o povo continuamente passava pelo poço onde ele estava. E quem sabe alguns iam ali, olhavam Jeremias e diziam assim: ó, viu? Nós te avisamos. Para de ficar falando esse negócio de Deus aí, para de ficar ouvindo Deus. Aí, ó, tá na lama, tá sem comida, agora tá sem água. E agora quem que vai te ajudar? Alguns passavam assim: ó, isso aí, quem é esse aí que tá no poço? É o profeta da lama. É o profeta que está lá na lama, que está lá no poço, lá no fundo do poço, no escuro, sem algo para beber, sem algo para se alimentar. E eu imagino Jeremias no poço, naquela escuridão. Ele começa a falar com Deus e dizer: Deus, eu tinha que passar por isso, logo isso. Eu tinha que passar por essa escuridão. Quando você passa por uma situação difícil e você vai conversar com um amigo seu, você fala assim: pá, cara, estou no fundo do poço. Não é assim que você fala? Ou você vê um amigo seu passando por uma situação difícil, daí você comenta com outro amigo e diz: como é que está o fulano? Como é que está o ciclano? Pá, cara, você está lá no fundo do poço, não tem mais volta. Mas eu quero dizer uma coisa, que é no fundo do poço que Deus vai lá e resgata aquele que é escolhido. É no fundo do poço que Ele estende a sua mão e resgata, e traz de volta, e coloca ele lá em cima, e coloca ele num lugar em que muitos olham assim: pá, mas não é esse aí que estava lá na lama, lá no fundo do poço. Aleluia. E Jeremias está ali orando, conversando com Deus, e eu começo quando eu leio essa palavra, quando eu começo a ver a situação, eu começo a ver situações em que eu passei de dificuldade, situações em que também estive no fundo do poço, sem água, sem comida, sem os recursos que eu precisava, e Deus falando comigo: calma, essa situação vai passar, essa fase vai passar. Alguns diziam: viu, te avisei, não vai por aí. Alguns amigos: pô, cara, vamos lá numa festinha lá. Não, cara, no fundo do poço, não vou no culto, vou lá, Deus quer falar comigo, vou servir a Deus, porque Deus tem o melhor para mim. E Jeremias está ali, e aquelas pessoas passando, falando aquilo, e aquilo causa um pouco de incômodo ao coração de Jeremias, porque ele atendeu ao chamado de Deus, e está passando agora por uma situação complicada, difícil. Mas é aí que eu vejo o atuar de Deus. Lá na escola você aprende que toda ação gera uma reação. Isso você aprende lá no ensino fundamental. Toda ação ela vai gerar uma reação. Sendo a tua ação boa, ela vai gerar uma reação boa. Sendo a tua ação ruim, ela vai gerar uma reação ruim. Só que Jeremias, ele tomou uma ação boa. Ele obedeceu a Deus. Ele aceitou o chamado de Deus. E isso automaticamente ia gerar uma reação boa. E ele está no poço agora. E um eunuco chamado Ebed-Meleque ouve essa situação. Quem sabe alguns vão comentando, chegam na casa de Ebed-Meleque. Esse que era um eunuco da Etiópia, ele ouve
O quê? O profeta Jeremias? Mas eu conheço esse. Ele ouviu a Deus, ele obedeceu a Deus, ele é um exemplo para mim, ele é um espelho. Como assim? Não. Ele se levantou, quem sabe da sua comodidade, quem sabe estava com a sua família, se fosse hoje tomando um chimarrão, conversando, dialogando. Se vou ter que fazer uma missão, Deus me deu uma missão para fazer, eu vou resgatar um escolhido de Deus. Ele toma, as suas roupas, bota um calçado e vai lá até o rei. Ele fala: rei, eu vi uma situação aí que o profeta Jeremias está no poço, e lá não tem água, não tem pão, lá é escuro, ele está na lama, e ele é uma bênção na minha vida. Ele aceitou um chamado de Deus. O Senhor me autoriza a ir lá buscar ele? Aí o rei olhou para ele: autorizo, vai lá, pega 30 homens aqui para te ajudar, e vai lá e resgata o profeta Jeremias, até porque eu tenho algo a falar com ele. Aí ele pega os 30 homens, pega alguns trapos, algumas roupas velhas, quem sabe faz um nó ali, amarra uma na outra, e pega os 30 homens e vamos lá buscar o escolhido de Deus. Ele está passando por uma situação difícil, complicada, vamos lá buscar ele. E quando ele chega lá, ele joga lá para Jeremias, vai jogando, vai alcançando. Jeremias, vamos sair dessa situação aí, Jeremias, vamos sair dessa situação complicada, difícil aí, foi só uma fase, Deus já te aprovou. Amém. Deus já aprovou essa prova que tu estava passando, e Ele mandou aqui vir te buscar. Ele lança lá, ele começa a subir, e quem sabe, eu imagino Jeremias indo lá para baixo, para a lama assim, de repente alguns bichos, algumas baratas, aranhas, quem sabe lá, e ele vai subindo olhando assim. É lá embaixo que a gente aprende um pouco mais com Deus, é lá embaixo que Deus nos faz ser mais humilde, é lá embaixo que Deus nos faz entender verdadeiramente o plano que Ele tem na nossa vida. E ele vai olhando: agora eu estou subindo, e ele vai subindo. Daí agora ele sai de uma situação escura para uma situação já de luz. Ele começa a ver a luz do sol, ele começa a ficar mais alegre, mais feliz. Ele chega em Ebed-Meleque e sabe assim: obrigado, vou para casa agora. Ebed-Meleque disse: não, calma aí, essa situação não acabou aqui, eu vim te buscar, mas o rei mandou te chamar. Eu assim: como assim? Foi ele que autorizou me jogar no poço? Como é que ele mandou me buscar para ir lá conversar com ele? Olha, eu não sei, eu fiz minha parte, Deus falou comigo, agora vai lá que tem que conversar com o rei. Ele vai lá, quem sabe pensando assim: mas o que será que vai acontecer? Será que ele vai me colocar numa situação ainda pior? Ele vai conversando com Deus: Deus, vai na minha frente, peleja por mim, guerreia por mim, vai lá, vai já acalmando se for alguma coisa muito séria. E ele vai indo, e os homens com ele. Aí ele entra num lugar em que só estava o rei e ele, e os príncipes lá fora, os príncipes que jogaram ele lá no poço. E o que aconteceu? Além de o rei autorizar o resgate, ele chama ele para conversar. Vamos ver o que vai acontecer. Jeremias chega na presença do rei, e o rei pede conselho a Jeremias. Ele pede para ele um aviso, algo de Deus. Ele começa a falar com Jeremias: me aconselha, me dá um conselho, o que eu devo fazer? O que eu devo realizar nesses próximos dias? Jeremias agora está numa condição de conselheiro. Ele sai de uma situação de lama, de escuridão, de fome, de sede, e vai para uma situação de conselheiro. Tem coisa errada aí. Como assim? Jeremias começa a pensar: eu estou aqui, ele me pediu conselho. Aí ele começa a olhar assim para o céu e falar a Deus, e olhar para Deus e dizer para ele: viu? Eu te tirei lá da lama, eu te fiz um chamado, eu te dei um plano. Não era para te ficar só na lama, é para te ser conselheiro também. A ação boa que tu fez lá no passado em aceitar o meu chamado gerou essa situação. Hoje eu vou te fazer conselheiro do rei. Aleluia, glória a Deus. E o rei aceita o conselho dele. Jeremias sai daquela situação, só que agora como conselheiro, não mais como o profeta da lama. Aí alguns olham para Jeremias agora na rua, ele com roupas limpas, né? Porque conselheiro tem roupas limpas, roupas bonitas, já com calçado nos pés, bem alimentado, já não tem mais sede, já está vendo a luz do sol. Ele começa a caminhar na rua. Quem é esse aí? Não é o profeta da lama? Ele estava lá no poço da lama agora há pouco.
agora é conselheiro do rei. Agora está numa situação um pouco melhor, né? Se fosse hoje alguém ia chegar e dizer assim, ó, quem te viu e quem te vê, Jeremias. Aleluia. De uma situação de lama de dificuldade, agora para conselheiro do rei. Aleluia. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas depende de nós aceitarmos o chamado de Deus. Deus falou para Jeremias e avisou ele: vai ser difícil, não vai ser tão fácil como tu pensa, mas eu te dou a proteção, eu te dou todo o aval, todo o respaldo que você precisa. Aonde você estiver, lá eu estarei contigo. Ele passou por uma situação difícil? Passou. Foi para a lama? Foi. Ficou com sede? Ficou. Passou um pouquinho de fome? Passou. Mas depois ele virou conselheiro do rei. Amém? Assim aconteceu na minha vida e assim vai acontecer com a tua vida nessa noite também. Se você crê assim, se coloca de pé nessa noite. Glória a Deus. Se você crê assim, se você tem fé nesse Deus que eu sirvo, que você serve, que fez de Jeremias um conselheiro, tirou Jeremias de uma situação complicada, tirou Jeremias de uma situação difícil e colocou ele num lugar de conselheiro. Se você crê assim também, claro, é um processo, é uma caminhada, é uma jornada, né, que nós passamos, mas Deus é conosco. Deus está ao nosso lado, e nessa noite eu te dou a convicção que Deus está contigo, meu amigo, minha amiga, você que está aqui passando por uma situação difícil. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Os irmãos vão estar adorando a Deus.